A paz para os nossos irmãos, que esta tarde estamos conectados conosco, para que possamos, em nome de nosso Salvador Yahushua, celebrarmos mais um culto de adoração ao nosso Pai Celestial. Convido os amados irmãos para fazermos juntos a leitura da palavra do Criador esta tarde, quando nós leremos aqui a palavra do Criador em 1 Ana, capítulo 3, versículo 1 a 6. Convido os amados irmãos a ler conosco esse texto muito maravilhoso. Passamos a ler. Veja como é grande o amor que o Pai tem por nós. Ele nos concedeu que fôssemos chamados filhos do Altíssimo. E de fato somos seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados irmãos, agora nós somos filhos do Altíssimo. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Todo aquele que tem essa esperança nele, continua a purificar-se, assim como Ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado está também transgredindo a Torá. De fato, o pecado é transgressão contra a Torá. Vocês bem sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados, e que Ele não tem nenhum pecado. Portanto, quem vive unido com Ele não continua pecando. Porém, quem continua pecando não viu nem o conheceu. Amados irmãos, esse texto que nós lemos no início do trabalho, ele fala da nossa identidade. A identidade do povo do Eterno. Ele diz que somos filhos, e como devemos portar, nos conduzir, porque existe outra geração, outro povo, que a sua identidade não é do Altíssimo, mas é do maligno. Mas que nessa tarde falaremos acerca dos filhos do Altíssimo. A verdade é que precisamos fazer diferença entre nós, somos filhos do Criador, e aqueles que não são filhos do Criador. Perguntamos então nesta tarde, quem são os filhos do Altíssimo? Nós vamos ler a palavra, Ana, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, isto é, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho do Altíssimo. Então, quem são os filhos do Altíssimo aqui? Aqueles que creem no nome de Yahushua. E foi dito, mas todos quanto receberam, isto é, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de tornar-se filho do Altíssimo. Isso quer dizer que não éramos filhos do Altíssimo, porque na verdade o mundo jaz no maligno. E nós, a humanidade que estamos nesta terra, não somos filhos do Altíssimo por causa dos nossos pecados, mas quando nós, crendo no Mashiach, Yahushua, o Mashiach, repreendendo nosso pecado e confessando Ele o seu imaculado nome como nosso Salvador, então Ele perdoa nossos pecados, aí passamos a nos tornar filhos do Altíssimo. Então, até nos dá esse direito de crer nele para nos tornarmos filhos dele, por meio da fé no nome de Yahushua, Mashiach, o seu enviado. Nós que cremos no Yahushua, nos tornamos assim filhos do Altíssimo. Mas crer como? Nós vamos ver aqui Ana, capítulo 7, versículo 38, como devemos crer no nosso Salvador. O texto diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Como é que devemos crer no Filho do Altíssimo, no Salvador da humanidade? Como devemos crer nele? O texto diz, como diz as Escrituras. Então a Escritura vai dizer para nós como devemos crer nele. Não é como diz as religiões, não é como diz os pastores, as religiões de todo mundo, não. É como diz as Escrituras. A Escritura nos dá o caminho certo, a meta certa de crermos no Criador, crer no nosso Salvador e como vivemos diante dele. Então nós que cremos, nos tornamos filhos do Altíssimo por causa do seu imensurável amor para conosco. Nós não merecíamos, éramos perdidos, pecadores, filhos da ira por natureza, todavia o Altíssimo nos deu esse direito
de nos tornar filho dele, crendo no nome do seu filho Yahushua Mashiach, aquele que veio à terra para nos salvar. E aqui Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz acerca deste assunto. Nós fomos chamados para sermos servos seus, por crer no seu sacrifício no madeiro em nosso lugar. E nisto diz aqui o texto, Romanos 5, verso 8. Mas o Eterno dá prova do seu amor para conosco, pelo fato de Yahushua Mashiach ter morrido por nós, enquanto ainda vivíamos no pecado. Então nós vivíamos no pecado, éramos pecadores por natureza, filhos da ira, filhos do pecado. E quando cremos no Mashiach, o Eterno desse direito nos deu a condição de crermos no seu Filho e nos tornar filho do Altíssimo pela fé em seu imaculado nome. Então nós precisamos então crer no Mashiach, como diz as Escrituras. E também é preciso que examinemos a Escritura para ver o que ela fala a seu respeito. Assim sendo, nós somos filhos do Altíssimo por causa desse amor imensurável que ele teve para conosco. E aí, esse amor, o amor que ele tem por nós, é a causa pela qual nós viemos a conhecê-lo. Porque aquele que não guarda os mandamentos, aquele que não crê nele, não conhece a ele. Mas nós, os que cremos, nós somos filhos do Altíssimo. Por esta causa, o mundo, que cremos no seu nome, fazemos diferença, pelo seu magnífico amor, então o mundo não nos conhece, eles não nos aceitam, eles não nos reconhecem como devíamos ser como filhos do Altíssimo. Mas somos filhos do Altíssimo porque cremos em Yahushua. Então o mundo não nos conhece, por quê? Porque o mundo não conhece o povo do Eterno. Por que ele não ama o povo do Eterno, os filhos do Altíssimo? Porque não conhece aquele que nos tomou, aliás, como seus filhos. Ele toma por seus filhos todo pecador, aquele que é pecador, mas que aceita a mensagem da boas novas de salvação por meio da fé no Mashiach e arrepende seus pecados, confessa-o e toma ele como seu Salvador, e até ele torna-se filho do Altíssimo, obedecendo a sua palavra. Porque aí temos promessas. O Eterno faz promessas àqueles que cremos, ele faz promessas aos que são seus filhos, né? O Eterno promete bênçãos. Então, mesmo sendo filhos, ainda sermos filhos, né? Quando ele promete sermos seus filhos, ele nos torna seus filhos por meio da fé, ainda seremos semelhantes a ele, ou seja, a ele que é o nosso Pai. Aí está no versículo 2 do texto que nós lemos inicial. Pois diz o texto: amados irmãos, agora nós somos filhos do Altíssimo. Eu, você, todo aquele que crê e obedece a sua palavra, torna filho do Altíssimo, coisa que não éramos antes. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é realmente. Então, quer dizer, o povo, os filhos do Altíssimo tem essa promessa de além de tornar filho do Altíssimo, aquele que crê, recebe essa promessa, e crê no Filho, crê nele tornar-se filho do Altíssimo, e ainda ser semelhante a ele, porque vê-lo como ele é. Essa é uma promessa imensurável, uma promessa que não tem medida, que não tem tamanho, porque ela é enorme, dada ao pecador, ao próprio pecador, aquele que uma vez pecado está condenado à morte. Agora, uma vez chamado para receber o perdão, chamado para confessar os pecados, chamado para a salvação, o Eterno os torna seus filhos e ainda dá essa promessa, e sermos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Então isso é uma promessa muito maravilhosa. E aqui ainda em Elhana, nesse mesmo capítulo, 1 Elhana, capítulo 5, versos 18 e 19, nós encontramos aqui que como filhos do Eterno, o inimigo não pode tocar em nós, porque nós somos filhos do Eterno. Outra promessa maravilhosa, a segurança, a garantia, que quando somos filhos do Altíssimo, o maligno não toca em nós. Passamos a ler o texto. Versículo 18. Sabendo que todo aquele que é nascido do Eterno não vive pecando, porque o Filho do Altíssimo o protege, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos do Eterno e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Então, amados, nós vivemos uma situação difícil hoje porque o mundo está no maligno.
desde quando o pecado entrou no mundo, que o maligno toma de conta dos corações e das vidas. E nós nascemos nesta época, neste meio, em que todas as pessoas nascem em pecado, todos são pecadores. E uma vez pecador, ele é filho do maligno, porque o maligno que peca desde o princípio. Todos os homens mentem porque são filhos do mentiroso, maligno e mentiroso. Mas aqui nós sabemos que o Eterno nos chamou para ser seus filhos. Você que creu, você que obedece a palavra, você que tem o temor do Eterno no seu coração, você é filho do Altíssimo. E se nós somos filhos do Altíssimo, temos essa promessa dada pelo Pai, essa segurança de que o maligno não tocará em nós. Ele pode até tocar no povo do Filho do Altíssimo se o Altíssimo permitir, por correção, por prova de sua fé. Mas ele não é para tocar no povo do Eterno. Assim sendo, somos exortados como filhos do Altíssimo. O Eterno nos exorta, em sua palavra, a viver de modo digno a nossa esperança e a chamada que temos da parte do Criador. No versículo 3, do capítulo 3 de 1 Johanna, nós temos o seguinte: e todo aquele que tem essa esperança, nele continua a purificar-se, assim como ele é puro. O Eterno quer que seu povo seja um povo puro, um povo separado, lavado, remido pelo sangue do Mashiach, o Yahushua Mashiach, um povo que dê bom testemunho, um povo que tenha luz, um povo que tenha obras do Espírito de rua na sua vida, um povo que viva separado da carne e do pecado dos pecadores em seus hábitos pecaminosos. Então a exortação para nós é: todo aquele que nele tem essa esperança deve se apartar do mal, deve continuar purificando-se mais e mais. Todo aquele que tem esperança deve fazer isso. Em Efésios 4, de 1 a 3, ele vai dizer para nós o seguinte: portanto, eu, como prisioneiro do Eterno, peço a vocês que vivam de forma concernente ao chamado para o qual foram chamados. Sejam sempre humildes, gentis e pacientes, suportando uns aos outros com amor. E façam todos os esforços para preservar a unidade concedida pelo Rua, através do poder unificador da paz. Então nós vimos aqui que há um conselho, exortação da paz do Criador, por meio do Mashiach, por meio de Yahuana, por meio de Shaul, ele sendo usado pelo Rua do Eterno, do Espírito do Hakodesh, para nos exortar a viver uma vida separada das coisas do mundo. Os filhos do Altíssimo não vivem na prática habitual do pecado. Não quer dizer que não peque. Todos nós somos pecadores, não há homem na terra que não peque. Porque a palavra diz: se alguém disser que não peca, que não tem pecado, ele já está pecando. E todos nós nascemos em pecados. O geral é pecado, nossa carne é um cúmulo de pecado. Então, nós não somos, não para dizer que não somos pecadores, mas existe aquele pecado habitual, o pecador que peca habitualmente, ele peca por prazer, ele sente prazer em pecar. Então, o servo do Eterno, o Filho do Altíssimo, não pode viver nessa prática habitual do pecado. Então, vimos aqui no versículo 4, capítulo 3 de Birahona, que diz o seguinte, no versículo 4. Pois diz o texto: todo aquele que vive habitualmente no pecado está também transgredindo a Torá. De fato, o pecado é a transação contra a Torá. Então vimos que todo aquele que peca habitualmente está transgredindo a Torá do Eterno. E é pecado transgredir a Torá do Eterno, porque a Torá do Eterno é composta dos seus mandamentos. E aí perguntamos: e o que é pecado? Nós vamos ver na Escritura o que é pecado. O que é pecado? Pecado é a transgressão da Torá. É a violação do mandamento registrado na Torá do Eterno. É como violar, é não obedecer, é negar o mandamento do Eterno. Então isso é pecado. Então não quer dizer que você hoje não peque contra o mandamento. Você peca, todos nós pecamos aqui, lá, pecamos contra o mandamento. Mas não existe aquele hábito de pecar contra o mandamento, aquela continuidade, aquela voluntariedade de pecar contra o mandamento. Então quando isso acontece, nós somos violadores, transgressores da Torá. Então vimos aí que, como está escrito: quem vive pecando
não conhece ao Eterno. Esse é o único problema. Quem vive no pecado não conhece ao Eterno. Versículo 5 e 6 de 1 Ana, capítulo 3. Vamos ler o texto, versículos 5 e 6. Você bem sabe que ele veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Portanto, quem vive unido a ele não continua pecando. Porém, quem continua pecando não o viu nem o conhece, nem o conheceu. Então veja que aqui não está dizendo que você não peca, tá? Você não pode continuar pecando. Se você comete o pecado, tem noção que ele é pecado, é ofensivo ao Criador, é violação da sua Torá e continua praticando voluntariamente. Aí está a condenação, aí está o pecado, gerado, consumado, e a morte acontece. O pecado, então, essa pessoa agora em pecado, ele passa a separar-se do Criador, porque a pessoa em pecado, o pecado do caso, separa a pessoa do seu Criador. Está em Yeshayahu, que é Isaías, 59, versículo 2. Pois são os pecados de vocês que fazem separação entre vocês e o seu Criador. Seus pecados o fazem ocultar de vocês a sua face, de modo que ele não atenda às suas orações. Então vemos que o pecado é tão terrível que ele separa o homem do seu Criador, as pessoas do seu Criador, e daí impede que o Eterno ouça as nossas orações. Por isso está escrito na palavra que o Eterno não ouve a pecador, mas se o tal pecador teme ao Eterno e faça a vontade, a esse ele ouve. Então precisamos ficar atentos para que o pecado não venha nos separar, o hábito de pecar não venha nos separar do nosso Pai Celestial. Todos nós pecamos sim, mas quando você toma sendo pecado, você se arrepende, você confessa, você renuncia, você sai dele. Você não ama ele, não tem prazer em fazê-lo. Porque, segundo, conforme está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que o pecado nos afastou da presença do Criador. Então, sendo assim, todos que pecam estão afastados do Criador, mas é pelo sangue do Mashiach, pela fé no seu imaculado nome, nós nos aproximamos do Eterno. Mas quando nós pecamos voluntariamente, sai essa presença do Criador retirada de nós por causa dos nossos pecados. Conforme está na profecia de Yeshayahu 59:2 e também na carta de Shaul, Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e estão afastados da presença do Eterno. Todos que pecam, afastados do Eterno. Assim sendo, a prática do pecado traz como recompensa para o pecador, para que ele pratica a morte. Aqui no capítulo 6, Romanos capítulo 6, 23, ficou provado isso. Quer dizer, quando está escrito aqui, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito da parte do Eterno é a vida eterna que temos por estarmos unidos em Yahushua, o Mashiach, nosso Salvador. Então, quer dizer, nós estávamos perdidos no mundo, fomos chamados e o Eterno nos tornou, por cremos nele, filho do Altíssimo, crendo no nome de Yahushua, o Mashiach, como está aí em Yohana, capítulo 1, versículo 12. Só nos tornamos filhos do Altíssimo crendo no nome de Yahushua Mashiach. Se cremos em outro nome, se cremos de forma diferente, porque assim é como diz a Escritura, se cremos para a Escritura, como foi em João 7,38, não nos tornaremos filhos do Altíssimo. Mas quando nós nos tornamos filhos do Altíssimo, então temos como recompensa o dom, a vida eterna como presente gratuito do Pai. Pelo contrário, aquele que continua no pecado voluntariamente recebe como recompensa a morte. Então nós vemos aqui que os filhos do Altíssimo o conhecem. Os filhos do Altíssimo, aqueles que têm os pecados, que não vivem totalmente pecando, eles conhecem o Altíssimo, conhecem o Eterno, guardam os seus mandamentos. Conhece por quê? Porque os filhos do Altíssimo conhecem? Porque guardam os seus mandamentos. Todo aquele que guarda os mandamentos, isso prova que aquele que é filho do Altíssimo que guarda os mandamentos, prova que o conhece, porque guarda o seu mandamento, obedece a sua palavra. 1 Yohana, capítulo 2, verso 3, diz para nós o seguinte: isso prova que não conhecemos o Altíssimo, que conhecemos nosso Pai Celestial. Como é que provamos isso? O que nos convence e estamos certos de que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos.
Complementando com o versículo 4, diz: qualquer um que diga, eu o conheço, e não obedece aos mandamentos, é mentiroso. Esse está mentiroso. E a verdade não está nele. Assim, amados, precisamos, para provar que conhecemos o Eterno, guardar os mandamentos. Provar que somos filhos dele, pois todo filho conhece o seu pai. Então, se o filho que diz, aquele que diz que é o filho do Eterno, não guarda os mandamentos, ele está mentindo, ele não conhece, ele não obedece. Mas então precisamos guardar o mandamento e o conhecer guardando os seus mandamentos. E aquele que diz que conhece não guarda os seus mandamentos é mentiroso, porque ele viola a Torá do Eterno, ele peca. Não importa se ele pecou um ou dois pecados. E saber que a violação de qualquer mandamento é pecado. E Tiago capítulo 2, verso 10 diz que se nós guardar toda a Torá e tropeçar no seu ponto, nós nos estamos culpados de todos, inclusive da mentira, inclusive viola qualquer um dos 10 mandamentos. Não importa qual mandamento você viole. Então vimos pessoas pregando a palavra, dizendo-se cheio do Espírito, pulando para um lado, pulando para o outro, e violando o sábado do Eterno, quarto mandamento, crendo no nome que não é o nome do Salvador, não é o nome do Eterno, do Pai Eterno e do seu Filho enviado. Então esse mandamento, essa fé aí, é uma fé fora da palavra. As pessoas não estão crendo como verdadeiros filhos do Altíssimo, eles não creem no nome do Altíssimo. Passando na filha do Altíssimo, tem que crer no nome do Filho do Altíssimo, que é o Mashiach, o Yahushua Mashiach. Se nós não cremos nesse nome, não há salvação para ninguém, porque a Kefa disse lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em outro nome, a não ser o nome do Mashiach. Então, como é que o pessoal vão ser salvos para a salvação se estão pregando a mentira? Então, são mentirosos, e os mentirosos, sua parte não é nos céus. Vamos ver aqui qual é a parte daqueles que praticam mentira. A prática de mentir constitui pecado, por isso que eles vão para um canto diferente que não é o céu. Assim sendo, mentiroso tem como herança a condenação eterna. Tito capítulo 3, verso 11 diz para nós, Tito 3, verso 11. Sabemos que essa tal pessoa está pervertida e vive pecando, e já por si mesma está condenada. Se a pessoa que mente, a pessoa que adora o Criador de forma errada, que não gosta dos mandamentos, que diz ser filho, quer ir para o céu sem ser filho do Altíssimo, que diz que é filho do Altíssimo, sem crer no nome do filho do Altíssimo, que é o Mashiach, essa tal pessoa está pervertida, é uma fé pervertida, está pervertendo a palavra, trocando o falso pelo verdadeiro pelo falso, o certo pelo errado. E diz que essa pessoa, ela está pecando, porque ela vive pecando voluntariamente. Quer dizer, você vai na igreja hoje, tem pessoas pregando a guarda do domingo, tem pessoas pregando a Trindade, tem pessoas pregando o nome de Jesus Cristo, tem pessoas pregando o céu em pecado, tantas barbaridades, então essas pessoas estão pervertindo, estão pervertendo a palavra. Então elas vivem em pecado, e diz que elas vivem pecando, e já por si mesma está condenado. Não precisa chegar o dia do juízo para julgar, não. Pela palavra já está condenada, que está dizendo em Tito, capítulo 3, versículo 11. E Revelação, capítulo 21, versículo 8, vai dizer para nós qual é a herança desse povo que vive em pecado, que vive mentindo, que vive enganando, que vive violando a palavra, a Torá do Eterno. Diz o texto: mas quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os adúlteros, os médios, os idosos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago que queima com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Viu aí, amados? Essa gente não alcança os céus. Dizer que vai para o céu sem guardar o mandamento é mentira de Satanás. Dizer que vai para o céu sem crer em Yahushua, crendo em Jesus, é mentira de Satanás. Agora, quando você crê, vamos voltar aqui só um pouquinho atrás, quando você crê no Eterno, de uma maneira falsa, como lhe ensinaram o nome, você crê no Eterno, no Criador, mas você não conhecia o nome, foi crendo, conhecer esse nome, como foi enganado no nome que lhe ensinaram. Você crê verdadeiramente no Criador dos céus e da terra, o autor da vida. Então essa pessoa, um dia o Eterno vai lhe iluminar, vai lhe chamar para a verdade, vai iluminar como questão do mandamento. O Mashiach disse para aquele moço, o dele que para ser salvo, se ser salvo, tem que guardar os mandamentos. E a salvação é justamente quando você obedece. O Eterno não vai salvar a pessoa desobediente. Mas quando você não guarda o mandamento por não ter lhe ensinado, você passa tendo um mandamento errado, uma forma errada. Então você está pervertendo, porque está pervertendo a palavra, você é ensinado por pessoas perversas
que pervertem a palavra, têm a mente pervertida. Então essas pessoas ficam numa situação difícil, porque agora ele vai depender da benevolência do Eterno em sua vida e iluminar a sua mente para que ele possa compreender a palavra. Agora, quando ele pode até ter alcançar a misericórdia do Eterno pela sua fé que teve. Agora, se ele conhece o nome verdadeiro, ele conhece o mandamento verdadeiro, ele conhece a realidade da palavra, e viola e pratica esse pecado voluntariamente, habitualmente pecando, então essa pessoa, diz aqui o texto de Tito, que ele já está condenado por si mesmo. Então, nós, os filhos de Al, somos nascidos dele, e por isso não podemos viver pecando. Quem é de Al é nascido de Al, quem é do mundo é nascido do mundo. Então, por isso que existem os filhos do Eterno e os filhos do Maligno. 1 Yohanan, capítulo 5, 18, já vimos esse tema, vamos dar uma reforçadazinha para poder refrescar nossa memória. Relembrando o texto. Sabemos que todo aquele que é nascido do Eterno vive pecando, porque o Filho do Altíssimo, que é o Mashiach, o protege, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que quem é do Eterno não pode ver pecando, pode ver na prática do pecado. E sabemos que somos do Eterno. Se obedecermos a sua palavra, se cremos em algo como diz a Escritura, e que o mundo todo, o mundo inteiro, está sob o poder do maligno. Na mentira, no engano, no pecado, na violação, na perversão do que é direito. São mensagens de pessoas perversas que não têm o temor em blasfemar o nome do Eterno e violar o nome do Eterno, os mandamentos, e assim enganam muitas pessoas, levando-os à perdição. Precisamos então abrir os olhos para isso, porque nós sabemos que somos do Eterno e que o mundo inteiro somos filhos do Altíssimo, que o mundo inteiro está no maligno. E nós não podemos associarmos, nós filhos do Eterno não podemos associar com os filhos do maligno. Precisamos viver uma vida digna daquilo que fomos chamados para sermos salvos, para sermos filhos do Altíssimo, para sermos semelhantes a Ele e o vermos como Ele é. Então, não precisamos então zelar, por Ele chamar, até cuidado para não ver perder esta promessa, a bênção nos concedida. Então, sabemos assim que temos que fazer diferença, né? Nós somos filhos do Altíssimo, faz diferença entre nós que nascemos do Altíssimo, somos filhos dele, e somos seus filhos, e os filhos do maligno, né? Filho do maligno que vive pecando abertamente, voluntariamente, que não teme o Eterno, que não crê no nome do Eterno, não confessa o nome de Yahshua como seu Salvador. Pessoas que não depositam nada espiritual nos céus para a vida eterna. Então, as pessoas vivendo na carne, desejos prazeres da carne, são filhos do maligno e estão fazendo tudo segundo os seus instintos carnais. Então, não temem o Eterno, não confessam o seu imaculado nome. Então, essas pessoas, diz o texto de Tito, que eles por si já estão condenados. Mas nós somos filhos do Altíssimo. E os filhos do Altíssimo têm a diferença entre nós e os filhos do maligno. Filipenses capítulo 2, 14 e 15. Shaul aqui nos dá uma orientação como os filhos do Altíssimo devem viver. Como devem fazer diferença daqueles que não são filhos do Altíssimo. Disse ele no versículo 14, de capítulo 2 de Filipenses. Faça tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês sejam filhos do Altíssimo, irrepreensíveis e imaculados, vivendo com toda a pureza no meio de uma geração depravada e perversa, entre a qual vocês devem resplandecer como luminares no mundo. Mas diz que nós fomos chamados para sermos luz. De repente, você disse, filho do Altíssimo, crê em Yahshua, o Mashiach, diz guardar o mandamento, diz ter esperança de vida eterna, mas não faz a diferença. Você procede como os filhos do maligno. Você procede como os filhos perversos desta geração perversa. Você não faz a diferença entre o que serve e o que não serve. Então, aí você perde aquele direito que lhe for dado de se tornar filho do Altíssimo. Você se queixa de tudo. Você em tudo você discute. Você não tem a paciência, a compreensão, a espiritualidade para suportar todas as provações da vida. E assim, vocês passam a viver como filhos comuns da carne, como filhos do mundo.
E aí acaba deixando de ser filho do autismo por causa da sua conduta, você não está exalando pelo chamado que teve para ser puro, para ser semelhante ao autismo, para ver como ele é, para não receber o chamado para gozar as bênçãos prometidas, as promessas ao ser feitas, mas por causa da conduta má, você perde esse direito. Então, aqui o conselho é, para que vocês sejam filhos do autismo, é necessário que façam tudo sem queixas, sem discussões, murmurações. Crente murmurador, crente que se vive se queixando, crente vive reclamando de tudo, esse crente não tem o eterno na vida, porque ele não tem esperança, ele não tem segurança, não tem conforto, não tem apoio, ele é como se estivesse sozinho. Então aqui a palavra diz, para que vocês sejam filhos do Altíssimo, irrepreensíveis. Quer dizer, o filho do Altíssimo, ele não pode ter do que ser repreendido diante da palavra, ele pode ser repreendido pelo mundo, por ser fiel ao Criador, o mundo lhe repreende, sim, mas ele tem que ser irrepreensível diante dos homens em relação à palavra. E imaculados, pessoas puras, pessoas sem mácula, sem impureza, pessoas sem ter do que ser repreendido, vivendo com toda a pureza no meio de uma geração depravada. Quer dizer, não é você viver na mesma geração depravada, depravando-se com eles. Então os crentes hoje depravam-se no vestir, depravam-se no alimentar, depravam-se na linguagem, uma vida totalmente depravada de acordo com o mundo. O mundo vai, elas vão com o mundo, as Marias vão com as outras. Então o crente, o filho do autismo não pode ser Maria, vai com as outras. Porque nós temos um direcionamento, nós temos o eterno, nosso Pai que nos dirige. O Pai que orienta o Filho, não deixa ele entrar em caminhos tortos. E nós temos o Pai magnífico, que é o Pai eterno, o Pai maravilhoso, o Pai esplêndido, o Pai amoroso, que é o nosso Criador. E Ele não quer que nós sejamos levados com o mundo para a condenação. Porque as pessoas do mundo, em pecado, os perversos, eles por si já estão condenados. Né? Então nós temos que ter cuidado para não entrar nesse mundo de condenação com eles. Nós vimos aqui então que nós precisamos ter uma conduta, separar aquilo que o mundo tem lá fora e quer que vivamos de acordo com eles. Então, para que precisamos viver uma vida separada, de meio da geração perversa, depravada como essa que vivemos? Entre a qual vocês devem resplandecer como luminares no mundo. Então, a sua luz está brilhando, a minha luz está brilhando, a sua luz está brilhando nas trevas de pecado. Alguém está olhando para você, está vendo a diferença entre ele e você, está vendo que você não comunga com ele nos seus erros, nas suas depravações, nos seus enganos, está vendo a diferença entre você com o filho do Altíssimo e aqueles que são filho do maligno, ou se não está, então muita coisa errada está acontecendo em sua vida e precisa tomar uma posição. Voltando ao 1 Joana, capítulo 3, vamos lá para o versículo 10, é o texto inicial, capítulo 3 de 1 Joana, mas nós vamos encerrar com o versículo 10 da mensagem de hoje. Quando fomos chamados para a diferença, para fazermos de contrário que o mundo é, porque dessa forma, diz aqui o versículo 10, dessa forma sabemos quem são os filhos do Altíssimo, quem são os filhos de Satã. Ou seja, no metade do versículo aqui. Quando nós obedecemos, quando os messiânicos obedecem a palavra do Criador, o mundo inteiro sabe, e nós sabemos também, que essa pessoa é filho do Altíssimo. Porque ele não está comungando com o mundo em nada, com os filhos da perdição em nada. Então, ele vai fazer a diferença, porque aí vão ver que o filho do Altíssimo trabalha de um jeito, age de um jeito, e os filhos do maligno trabalham de outro, agem de outro jeito, de outra forma. Então é aqui o texto termina dizendo, quem não pratica a justiça, que é a obediência, o temor ao eterno, que nos separa do pecado, das suas misérias, da condenação para servir ao Criador, não é do Altíssimo. Quer dizer, você só pode ser filho do Altíssimo, ser do Altíssimo, quando você pratica a justiça. Se você praticar a justiça, tem que ser justificados, para quem justifica, que é o sangue do Machia nos purifica todo o pecado. Então, por meio do sangue do Machia, por fé no sangue do Machia, no nome imaculado do Filho do Altíssimo, do próprio Criador, nós somos justificados. Então, quem vive essa justiça é filho do Altíssimo. Quem não vive a justiça não pode ser filho do Altíssimo, ele não tem o Altíssimo na vida. Então, da mesma forma, quem não ama seu irmão não é filho do Altíssimo. Então, precisamos amar nosso irmão, precisamos praticar a justiça, viver uma vida separada do pecado, viver uma vida fora dessa depravação que o mundo está aí. Quer dizer, fazer diferença do que serve e do que não serve, porque nós somos filhos do Altíssimo. Você, meu irmão, minha irmã, você é filho do Altíssimo quando você obedeceu a sua palavra. Portanto, que quando nós praticamos justiça, quando nós obedecemos, é que nós somos declarados como
filhos do Altíssimo. Quer dizer, eu fui chamado para ser filho do Altíssimo, creio do Eterno, no Yahshua Mashiach, o Eterno me tornou filho dele por crer no Mashiach, mas agora quando quem vai declarar realmente se eu sou filho do Altíssimo ou não, é a minha conduta, a minha procedência, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, então vai dizer quem eu sou em relação aos demais. Então que o Eterno abençoe, nos dê entendimento para cumprir essa palavra nessa tarde, que possamos crescer mais conhecimento da presença do Pai, do nosso Pai Celestial, em nome de Yahshua, nosso Salvador. A paz para todos.